Os outros ex-atletas, alguns jogam de fim de semana e outros voltaram a jogar agora. Pô, mas tu tá com uma forma física que, caralho, Tu é viciadão na maromba, cara? Eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de treinar. Eu carrego isso comigo desde criança, né? Eu ouvi o Denilson Show falando na rádio que tu era uma máquina mortífera de treinar. É porque ele treinou uma vez comigo e ele abriu o pico, viu, Denilson? A gente mora no mesmo condomínio, né? Jogamos juntos na seleção brasileira e contra a época de base, São Paulo, Portuguesa, meu clube de formação. E a gente tem essa relação de amizade já há muito tempo. Então, quando a gente fez esse treinão juntos aí na academia lá do nosso condomínio, Ele arregou. quase Mas vomitou. mas você tem academia em casa, não tem? Eu tenho um espaço que eu fiz dedicado para me cuidar, pensando já no pós-carreira, né? Porque no pós-carreira, quando eu me aposentar, eu não vou poder mais treinar no clube. Eu tenho que encontrar uma academia, que hoje eu tenho uma academia que eu sou embaixador, né? A For Perform. Hoje é a academia que eu treino todos os dias. Sou embaixador. For Perform. Isso, é uma academia que tem uma metodologia nova, que trouxe alguns conceitos de fora, né? Para levar para as pessoas que gostam de treino mais voltado para o funcional, né? Então, o Gabriel Jesus, lá na For Perform, o preparador físico pessoal do Gabriel Jesus é um dos sócios, né? Então, hoje eu estou com eles. Mas em casa, nessa época de pandemia, hoje que eu consigo entender o porquê que eu briguei com a minha esposa quando ela falou, vou colocar esses aparelhos aqui nesse terceiro container, que eu vim da Alemanha com 3 containers. Caralho. Porque 14 anos morando fora, aí ela começou a colocar uma bicicleta dentro do container. E você sabe que quando você vai aumentando os containers, o preço vai aumentando mais, né? Sim. Então ela queria trazer tudo da Alemanha. Se fosse por ela, ela traria o país, a Alemanha para o Brasil. Eu falei para ela, vamos ficar só com 2 containers. A gente teve até uma discussão ali nessa questão, né? Ela querendo trazer tudo, eu segurando na verba, né? E aí ela falou, não, eu vou levar. Eu falei, então beleza, eu quero ver onde você vai enfiar isso, porque lá em casa a gente não tem espaço. Quando ela colocou tudo no container, quando entrou o ano passado, começou o ano passado a pandemia, e que a gente passou pela pior fase, né, isolamento social, que ficou trancado 3, 4 meses, eu olhava para aqueles aparelhos, olhava para ela ria para mim, ela ria para mim, eu olhava para os aparelhos. Eu falei, agora eu sei por que você trouxe esse aparelho. Então, na academia fechada, né, a gente não podia ficar fora de casa. Os aparelhos que ela trouxe, hoje eu montei um meu espaço dedicado aos meus treinamentos. Eu tenho um personal, né, que me acompanha. Então, eu sempre gostei. E hoje eu faço outros tipos de treinamentos que eu não podia fazer quando eu jogava, né? Então, por exemplo, eu sempre gostei de pedalar, porque o pedal, eu passei a gostar, porque na pré-temporada na Alemanha, os meus treinadores passavam o treino de pedal, né? Porque incomum aqui no Brasil, né? Para jogador de futebol. Porque o calendário não permite, né? Jogador de futebol isso, aqui né? do Brasil tem que se preparar em uma semana, 10 dias máximo, para jogar já a competição, iniciar as competições estaduais. Lá não, lá eles olham pro profissional e falam, na programação, né, junto com as federações, os clubes, né, tudo organizado, fica fácil de saber qual é o limite do atleta, né? Então, se o atleta vai iniciar uma preparação, 3 semanas é o ideal para você iniciar uma competição já bem em forma, né? Física. E quando eu cheguei na Alemanha, que eu via em frente do hotel um monte de bicicleta, eu comecei a rir. Eu falei, poxa, pré-temporada na Alemanha falaram que era tranquilo, que era de boa. Vamos passear de bicicleta, pô, que top. Era isso que eu tinha na minha cabeça, né? Porque quando eu andava de bicicleta aqui, eu não tinha bicicleta, pedia bicicleta emprestada. Mas era passeio, lá não, era treino. A gente subia 2 horas montanha fora, porque a gente fazia pré-temporada ou na Suíça ou na Áustria, né? Então, só montanha e o pau quebrava. Quando
Aí quando eu entendi o porquê que eram as bicicletas, que tinha as bicicletas na frente do hotel, quando eu vi essas bicicletas me dava até dor de barriga. Mas mesmo Porque no era o frio pior. isso? Não, aí é no inverno, né? Ah. Porque a temporada é no É, verão começa- lá, aham. né? Isso. E aí me dava até dor de barriga. Quando- Mas aí tu tomou gosto. Tomei gosto. Aí eu tomei gosto porque quando a gente tinha o treino de bike, era um treino pesado. Vocês andam de bike? Eu sou É, gordo, não, cara. não. Aqui, ó. Eu ando de bike. Eu não posso andar de bicicleta Ah. porque eu sou paciente bariátrico. Ah, eu fiz, entendi. e eu perdi peso demais. Então, Ah. é só musculação pra mim, sabe? Entendi. Aí eu Ganhar fa- massa, ganhar É, massa, aí né? faz muito tempo que eu não pedalo. Já entendi. pedalei, mas não faz Não, muito é tempo. top, não. poxa. O pedal, eu acabei tendo que vender minha moto pra ficar com uma bike. Porque quando eu parei, eu tinha uma galera que andava de Harley. Eu falei, poxa, eu vou ir com essa galera, né? Os tiozão aposentado. Aí eu fui com a turma e aí eu olhei pra turma. Eu falei, será que já tá na hora de andar de Harley? E olhava pra bicicleta, era Specialized, mais veloz do que bicicleta. Aí eu falei, lembrei de quando eu andava de bicicleta, bem em forma, eu falei, não vou pra Harley agora não. Vou pra Harley quando eu tiver com 70 anos, deixa eu por aqui ainda. E aí pedalo, essa mudança foi por conta de pedalar muito nas pré-temporadas, parei de jogar, e aí o fim de semana é quando eu faço o meu longão. Entendi. Que aí é o pedal que o pau quebra, né? Aí é uns 80, 90 Caramba! de sábado. Aí domingo eu preciso descansar, senão a Ah, patroa, não, lógico, né? me pega Com certeza. E tu treina então todo dia, todos tirando o os domingo. dias. Tirando o domingo, todos os dias eu tenho Então nós estamos te atrapalhando hoje. Eu vou treinar depois que eu sair daqui. Tá na minha programação. Cheguei de viagem, vim fazer aqui o podcast com vocês e já tá na minha programação. Eu ia buscar minha filha no colégio, como não vai dar tempo, já pedi pra minha esposa fazer esse favor e depois eu já tô com a minha roupinha já já tá no carro já. Não, pior, é que assim, eu, por exemplo, tenho uma rotina também de malhação bem rígida. Tipo, eu Certo. deixo de fazer as paradas que eu preciso malhar, mas a maioria das Isso. pessoas não entende muito bem isso, não, sabe? Eu não Tipo, entendo Por que isso, você tá cara. fazendo Sério, isso aí? pô? Sabe? Tipo, não dá não. Eu não entendo isso. Porque assim, tem lá o lance de eu ir malhar lá com o Cariani. Pra ficar grandão. Já começou não? Cara, eu comecei e parei. Sério, pô? Mas é porque eu tenho que... Pô, tem muita... Eu vou voltar. Tá prometido, Jean. Eu vou voltar. Duvido. É porque, cara, tem muita coisa pra fazer, mano. Entendi, pô. Mas se você Essa é a se- desculpa mais comum, É inclusive. isso, pô, Tem mas muita se coisa Mas é que pra eu fazer. realmente tenho muita coisa pra fazer. Mas agora eu comecei agora eu já tô acordando de manhã, já tô acordando cedo. Aí, Acho ó. que tu viu que eu tava respondendo no Sim. WhatsApp. 8 e pouca da manhã, eu era o cara que acordava meio-dia. Ah, sério, Então pô? eu tô numa... Tentando nessa de mudar a sua rotina, né? É. É porque a mudança de rotina, ela basicamente, ela nos ajuda a nossa organização, né? E a maioria das pessoas, quando fala de malhar, né? Dessa questão de fazer um treino, fazer alguma coisa, a maioria fala, poxa, mas não tenho tempo. É tanta coisa para fazer. Só que gera uma pergunta para mim na questão de, ainda mais se tratando dos dias de hoje, né? A gente tem tanta coisa para fazer que a gente não tem tempo de tirar pelo menos, vamos colocar um mínimo aí de meia hora. Pode ser uma caminhada, porque você vai estar se exercitando, trabalhando teu coração, tua mente. De repente quer ouvir uma musiquinha, poxa, ali é a terapia que você precisa, de repente, se não tiver disposição de um profissional na área. Talvez você nem precise disso, mas é mais uma relação entre você e o teu momento. Isso eu uso muito, estou falando porque eu uso muito para mim, o meu dia corrido, muita coisa na minha cabeça, o que me traz pro meu flow, que traz calmaria, o meu lugar de refúgio, são os treinos. Tem dia que eu não preciso treinar intensidade. Tem dia que eu preciso só subir numa bike, pedalar e trabalhar minha mente, voltar para calmaria. Aham. E isso funciona muito para mim. E às vezes as pessoas falam, poxa, não tenho tempo, tô correndo. E aí a pergunta que fica, Igão, é o seguinte, cara, a gente tem tanta coisa para fazer durante o dia até quando levantamos e quando a gente vai dormir. Só que no meio desse processo de organizar o nosso tempo, a gente precisa valorizar que no meio de tantas essas coisas, o que tem mais valor pra gente, né? É que pra mim, cara, eu entendo isso aí tudo, eu ouvindo você falar, ouvindo o Cariani falar, todo mundo falar,
que o treino é algo que traz uma, não sei, uma sensação de bem-estar, o caralho, não sei o quê. Eu tô procurando essa sensação aí até agora. Sério, poxa. É que, que uma coisa muito É que difícil não nessa liberou questão de ainda. treinar é realmente ter disciplina. Tipo, eu consegui porque isso eu aí. contratei um treinador e a gente faz as coisas e é tipo tudo organizado. Qualquer coisa é desculpa para não malhar. Ih, tá chovendo, não vou malhar. Ih, tô cansado, não vou malhar. Ih, acordei 10 minutos antes, vou dormir um pouquinho, dorme 3 horas, sabe? Então, a disciplina é uma parte muito difícil disso. Pra Mas- mim, eu só deixei de ir porque realmente tinha muita coisa pra fazer. Mas o homem aí, ele é todo rasgado, né? É impressionante, tipo, o seu físico. Como é que é a alimentação também? A minha alimentação, ela é muito regrada, É muito poxa. regrada, Ela né? sempre foi, né? Ela sempre foi por causa da disciplina. No clube, eu aprendi que a disciplina ela pode te levar onde você quiser. A disciplina ela pode te levar onde você quiser. Porque a partir do momento que eu aprendi o que era disciplina, eu comecei a colocar em prática e comecei a ter resultados. Então eu aprendi o que era disciplina onde? Na Alemanha. Na Alemanha, você tinha que chegar no clube 1 hora antes, você tinha que se pesar e o seu percentual e o seu peso, ele não podia... todos os dias Todos os dias fazer Todos isso? os dias Caramba. a gente tinha que fazer isso. E se o seu peso se subisse muito do Percentual de do gordura, essas percentual coisas. ou o teu peso, lá a punição lá não era nem pagar multa, a punição lá era nem jogar. O treinador nem levava pro jogo. Tu chegou a passar por alguma situação assim? Nunca passei por essa situação porque quando cheguei lá, eu entendi que o processo que eles passavam para os jogadores, eu entendi que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho. Se eu cuidasse dele, eu ia ter um bom rendimento e viver praticamente a alta performance que foi o que eu vivi a minha carreira toda, né? Então, eu nunca tive esse problema na Alemanha. E a alimentação, o clube já tinha a nutricionista, né, lá dentro do clube e que acompanhava nós, jogadores, no clube e também em casa, né? E em casa, acompanhava em contato com a esposa, quem não era casado, com a mãe que morava junto com o atleta. Se a mãe não morava no Brasil, com o ajudante, com a empregada, então o clube já dava a receita da semana para que você Não dá nem pudesse pro cara seguir fugir. aquela alimentação, não só no clube, mas em casa também. Então funcionava, todo mundo sempre, nunca, assim, na época que eu joguei nos 3 clubes, não tive, assim, eu nunca vi nenhum problema de jogador com problema, com algum problema de peso acima, de jogar acima do peso. E hoje tu segue ainda... Eu dou continuidade porque isso mudou a minha mente, né? E como mudou a minha mente, eu sempre me senti bem. E como na época eu não podia fazer esse tipo de treinamento que eu consigo fazer agora, que é a bike, que é a musculação, hoje é o que eu mais faço e o que eu menos faço é jogar bola. Então, como eu tenho mais tempo para treinar, a bola, futebol praticamente tá fora da minha rotina. Volta a estar Voltou agora, porque tô jogando os Legends pelo Grêmio. Sábado a gente teve a estreia contra o Curitiba. Mês que vem, dia 23, eu acho, a gente joga o Grenal. Só que agora, no começo do mês, dia 1º, eu viajo para a Alemanha, porque dia 4 e 6, o Bayern de Munique vai fazer 2 jogos com os Legends. Então, por eu jogar pelos Legends da Alemanha também, eu viajo para lá. E aí, nessa relação de voltar a jogar, aí eu consigo fazer a minha programação para que, diferente, né? Aí eu tiro um pouco do peso, eu passo a fazer mais cardio, né? Até para baixar um pouco o meu peso, né? Baixar um pouco, porque quando você faz musculação, você ganha muita massa, seu peso fica um pouco acima. Eu não gosto de jogar um pouco pesado, né? Robozão.